7 horas e 55 minutos em Campos. De volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje, terça-feira, 18 de agosto de 2026. Folha no Ar de volta com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana de Campos e da região, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Campos tem agora, neste momento, 20 graus aqui na área central da cidade. A máxima prevista para hoje é de 28, mínima de 20. Não há previsão de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a gente volta com o Folha no Ar, hoje na bancada com a gente, o jornalista e também diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, o Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista e repórter de política do jornal Folha, o Everton Luna. Estamos conversando com Edmar Pitachi, que é produtor rural e novo subsecretário de Desenvolvimento de Campos. Meu caro Aloysio, peço a você para retornar e abrir esse bloco aí com a gente, por favor. Então, Edmar, tive um problema com o computador aqui no final do bloco anterior. Espero estar sanado agora. Ele é um governador, né? Nós temos aí um favorito desde as pesquisas do ano passado, que é o Eduardo Paes. E nós temos 3 pesquisas, as últimas, feitas aí no final de julho. Já estamos na passada segunda quinzena de agosto, né? Então não são pesquisas assim tão novas, mas são as 3 que a gente tem de institutos confiáveis para poder dar alguma direção sobre como está a disputa, né? Temos a pesquisa do Paraná, que é a última, foi divulgada no dia 31. Eduardo Paes, 48,6. Douglas Ruas, 11,1. Garotinho, 11. Quer dizer, um empate quase numérico, né? Praticamente um empate numérico, empate técnico quase numérico entre Douglas Ruas e Garotinho na segunda posição. Também ali no final do mês de julho, divulgada no dia 28, nós temos a pesquisa Real Time Big Data, que deu Eduardo Paes com 37, Douglas Ruas com 16 e Garotinho com 12. E, por fim, nós temos a pesquisa do Instituto Quest, instituto muito conceituado, né? Faz parceria aí com os canais Globo de Comunicação, que deu Eduardo Paes com 38, Garotinho com 10, Douglas Ruas com 10. Um empate numérico exato entre Douglas Ruas e Garotinho. Antes de entrar no mérito da questão jurídica de Garotinho, como é que você analisa esses números e a partir deles, o que você projeta para dia 4 de outubro? Aloysio, a pesquisa, ela é uma fotografia, né, como os próprios, as pessoas que interpretam, como você muito bem interpreta, é uma fotografia do momento. E a gente vê, você falou os dados aí da pesquisa estimulada, né? Sim, quando a gente vai para o campo da pesquisa espontânea, a gente vê que o eleitor médio, aquele que não está envolvido com a política, ele não tem ainda em quem votar. A maioria não sabe em quem vai votar. Quando fala quem você vai votar, quando cita nome, ele escolhe, perguntas de múltiplas escolhas, ele escolhe um daqueles ali. Agora, o eleitor ainda não está ligado na eleição. Esse favoritismo de Eduardo Paes, ele ocupava o cargo de prefeito da capital e, embora ele tenha sido eleito e dito que não iria ser candidato, mas desde o final do ano ele já está com o nome dele ventilando aí e nada mais assim
que ele seja o nome mais citado ali na pesquisa ali estimulada. E os outros dois, o candidato do Flávio e o Garotinho, a presença do Garotinho vai ser fundamental para levar a eleição para o segundo turno. A gente sabe que o Eduardo Paes já tentou ser governador por 2 vezes, né? E foi derrotado. Essa é a terceira tentativa dele de chegar ao Palácio Guanabara. Mas, como disse, ainda temos aí, começou agora no domingo, né? Temos um longo caminho aí para percorrer. Hoje, o favoritismo é do Eduardo Paes. Agora, vamos ver, começando as eleições presidenciais, o Douglas colando a imagem dele no Flávio Bolsonaro e dizendo que os eleitores de Bolsonaro ali, a direita, votando em mim, vocês vão ter um governador ligado ao presidente, isso aí também influencia muito. E o nome de Douglas Ruas tende a crescer também. E Garotinho também sabe fazer a campanha e ele enfrenta os problemas, ele já foi governador, elegeu a esposa dele, primeiro cargo como governador, inclusive que na época concorreu com a vice-governadora, a Benedita da Silva, que está concorrendo ao cargo de senador, e ela ali, ela ganhou em primeiro turno. Então, é uma coisa que se sabe, e ele não estava totalmente 100% da campanha dela, porque ele saiu para concorrer à presidência da República. Mas até lá, agora vai começar a campanha, vai começar os debates, já houve um debate aí com os pré-candidatos na Band e a estratégia aí é do Eduardo Paes. Ele levantou uma questão jurídica que não existia e não compareceu ao debate. Isso aí, o eleitor que quer ouvir as propostas do candidato, quer saber o que o candidato ali na hora, ali, os outros, e fica feio. Eu acho que ficou feio para o Eduardo Paes. Ele começou a campanha dele ali, não propriamente a campanha, mas ele começou ali a largada dele, ele queimou a largada ali. Para quem acompanha, mas a maioria dos eleitores não estão ligados em eleição, eles estão ligados no dia a dia deles ali, mas para a gente que acompanha ficou feio. E conversando, a gente vai falando, olha, um candidato que foge de um debate é porque ele não tá preparado para responder as perguntas que vai vir para ele. Então, ele está fugindo ali das perguntas que ele não tem resposta. Mas hoje, com certeza, o favorito é Eduardo Paes. E com o Garotinho preto aí, a eleição do Rio tende a se decidir no segundo turno. Edmar, sobre o Senado, nós temos 3 pesquisas. O cenário mudou um pouco, né? Porque Márcio Canela não virá candidato a disputar a cadeira de senador. No seu lugar, no campo da direita, Carlos Jordi vai ser o candidato do PL, junto com Carlos Portinho. Então, as pesquisas não estão medindo essa possibilidade do Jordi, que é muito, muito forte e muito ligado ao campo bolsonarista aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, na pesquisa Quest, no primeiro cenário, Benedita aparece com 11, Crivella com 8, Carlos Portinho com 4, Márcio Canela, que não mais concorrerá, Molon, Benício, Pedro Paulo e Vaguinho com 3%, Marcos Dias com 1, Sávio Neves com 1 e Hélio Seco não pontuou. Branco nulo e não vai votar 37, indecisos 22. Já no segundo cenário, sem Canela, Benedita aparece com 12%, Crivella com 9%, Portinho
Mônica Benício, Pedro Paulo e Vaguinho com 4%, Marcos Dias 1%, Hélio Seco, Sávio Neves 1% e Hélio Seco não pontuou. Branco, nulo e não vai votar 37%, indecisos 22%. Já na pesquisa Real Time Big Data, no primeiro cenário, que continha o nome de Márcio Canela, Crivella aparece com 17%, Benedita 14%, Portinho 13%, o mesmo número que Pedro Paulo, 13% também, Márcio Canela 10%, Vaguinho 7%, Paulo Ganimi 4%, Luciana Boatê 3%, Professor Túlio 1%, nulo e branco 8%, não sabe ou não responderam 10%. Já no segundo cenário, sem Márcio Canela, Crivella pontua 19%, Benedita 15%, Portinho 14%, Pedro Paulo 14%, Vaguinho 9%, Paulo Ganimi 4%, Luciana Boatê 3%, Professor Túlio 1%, nulo e branco 9%, não souberam ou não responderam 12%. Já na pesquisa mais recente, foi feito só um cenário pela Paraná Pesquisas. Benedita pontua agora com 29,8%, Marcelo Crivella 25,4%, Pedro Paulo 17,2%, Márcio Canela 14,2%, Portinho 9,2%, Vaguinho 9,2%, Mônica Benício 7,2%, Marcos Dias 5,1%, Mauro Campos 5%, Paula Falcão 3,1% e Hélio Seco 2,6%. Nenhum branco ou não vai votar 14,6%. Não souberam ou não responderam 7,6%. Nesse cenário para o Senado Federal, que são 2 cadeiras aqui no Rio, como que você acha que vai acontecer essa configuração? Serão 2 cadeiras da direita, 2 cadeiras da esquerda, 1 cadeira de cada lado? Como que você avalia essa possibilidade eleitoral? Olha, Everton, como eu te disse, a população ainda não está ligada. E muitas pessoas não sabem que vai ter que votar em 2 candidatos ao Senado. Isso vai ser explicado aí ao longo da campanha eleitoral. O Eduardo Paes, ele está com uma missão do presidente Lula de eleger a Benedita da Silva. A Benedita da Silva, ela já está no cenário político aí há muitos anos. E eu acho que ela já contribuiu com o que ela tinha para contribuir. Eu acho que a Benedita, não querendo dizer, mas acho que ela deveria até ter a mão ali da candidatura dela, mas ela veio candidata e ela está no pleito aí. Agora Eduardo Paes vai ficar ali. Ele tem o candidato dele, que é o Pedro Paulo. Todo mundo sabe a proximidade dos dois, sabe da preferência dele, e é difícil você acender vela para 2 santos. Então, ele tem essa missão do Lula. O Lula não confia 100% no Eduardo Paes, e ele tem essa missão aí de eleger a Benedita. Sinceramente, eu acho que a Benedita tende a se desidratar aí durante a corrida. Nesse cenário que você colocou aí, eu achei que a direita deu um passo importante ao indicar o senador Portinho para a reeleição. O senador Portinho é um senador que representa muito bem o estado do Rio de Janeiro. Eu digo aí dos 3 senadores aí, o Flávio, o Romário, que na minha opinião, ele não é senador nem aqui nem na China, e o Portinho, eu vejo aí o Portinho como um melhor representante no Senado aí do estado do Rio de Janeiro, é o que briga pelas demandas do estado. E eu vejo ele com grandes chances de subir. E o
O Crivella também tem uma força aí do eleitor evangélico. E se fosse para apostar nessa bet da eleição, eu apostaria no Portinho e no Crivella. Ismael, vamos falar da questão jurídica, né? Garotinho tem um processo relativo a ações na saúde do governo Rosinha, que você já citou aqui, ali eleito em 2002, então foi de 2003 a 2006, entre 2004 e 2005, né? O Ministério Público entrou com uma ação, entrou com uma denúncia, a denúncia virou um processo, Garotinho acabou condenado em 2018, né? Por improbidade administrativa, e automaticamente, quando você é condenado por improbidade administrativa, você cai na lei da ficha limpa. A condenação são 8 anos de inelegibilidade. Então, 2018, com 8 de 2026. Daria para ele ser candidato porque foi em agosto de 2018. Então, encerra em agosto de 26. Até pouco tempo, se fosse no ano, não valia. Hoje, se for antes da eleição, vale, né? No entanto, o Garotinho entrou com um recurso que transitou em julgado em 2025, né? Quando o Toffoli indeferiu o recurso dele, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Então, a grande dúvida dos juristas é quando passa a contar essa condenação de inelegibilidade, se é de 2018 ou se é de 2025. Se é de 2018 ele pode, se é de 2025 ele não pode. E hoje, ontem, né, tivemos aí de noite a notícia de que o Ministério Público Eleitoral entrou pedindo um indeferimento do seu registro, a cassação da sua candidatura, né? A própria decisão do TJ, anterior, que tinha tinha sido negativa a Garotinho, tinha sido comunicado ao TRE e ao TSE para que a Justiça Eleitoral avalie, né? E você vai encontrar juristas muito capacitados dos dois lados para falar as duas coisas, né? Que ele pode e que ele não pode. Só que qual é o risco? Primeiro, dele não estar na urna. Segundo, ele estar na urna, ser votado, os votos não serem contabilizados, que pode acabar... assim, o que você falou tem muito fundamento. Um garotinho elegível, com os votos contabilizados, aumentam a chance de segundo turno. Um garotinho na urna, se os votos não foram contabilizados, aumenta muito a chance de paz vencer no primeiro turno, ao contrário. É mais ou menos o que aconteceu com o Arnaldo na reeleição de Rosinha prefeita em 2012, né? Onde Arnaldo acabou prejudicando a candidatura de Macou, né? Porque diminui o coeficiente, logicamente, que tem mais voto, proporcionalmente, isso aumenta. Como é que você vê essa nova pendenga jurídica de Garotinho, que já surgiu na eleição, na eleição passada, quando ele tentou ser candidato a Vereador. Aloysio, o judiciário ele está muito politizado. E, como você falou aí, é um tema que o direito não é uma matemática, não é uma ciência exata. Então, ele cabe interpretações. Você vê que hoje o advogado de Garotinho, ele é um ex-ministro do Superior Tribunal Eleitoral e ele votou lá atrás foi um voto do colegiado, todo mundo votou, maioria pela condenação. E a equipe jurídica do ex-governador, à época, perdeu o prazo de recurso e
mesmo perdendo prazo, eles seguiram com recurso e foi julgado agora que não cabia esse recurso. E esse passo aí do Ministério Público ter pedido, o representante do Ministério Público ter pedido a inegibilidade, já vem da notícia lá do Tribunal de Justiça de que a sentença transitou em julgado. Agora cabe aí essa interpretação. E deveria ser uma interpretação baseada única e exclusiva do direito. Mas aí vai entrar também o que é melhor para a política, o que não deveria ser. Por exemplo, hoje, no Rio de Janeiro, a gente vive uma aberração jurídica. O Supremo Tribunal Federal está mantendo o presidente do TJ, o Ricardo Couto, no cargo de governador, à revelia da Constituição. Então, o Supremo, que também o Superior Tribunal Eleitoral tem muitos integrantes do Supremo, o Supremo hoje ele extrapola todos os limites. É bom manter o Ricardo Couto nesse momento, da Alerj. Não, a gente não tem que dar a opinião, a gente tem que ver o que diz a lei. E a lei é bem clara. Uma vez eleito na linha sucessória, não tendo governador, não tendo vice na linha sucessória, é o presidente da Alerj. E a Alerj hoje tem um presidente eleito pelas regras, foi eleito, cancelaram, porque foi ali uma eleição assoberbada e teve um deputado que teria direito a voto e não participou. Então, cancelaram, anularam e votaram de novo e elegeram o Douglas Ruas. Então, quer goste do Douglas Ruas, quer não goste do Douglas Ruas deveria ser o governador. Então, você vê que o judiciário está politizado. O judiciário deixou, sem fundamentação nenhuma, rasgando a Constituição, deixou o Ricardo Couto lá, a gente não sabe até quando o Ricardo Couto vai ficar. As eleições é dia 3. O governador que for eleito, ele assume dia 4? Ele assume em janeiro? Como é que vai ficar? Ricardo Couto vai até dezembro? Isso é uma insegurança jurídica que prejudica muito o estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente não sabe, o governador vai ficar até quando. Estava com um pedido de vista do Flávio Dino, né? Mas agora já pode ir a votação, mas aí passa pelo presidente, o presidente da corte, que coloca em votação se vai continuar, se não vai continuar. E essa decisão do Garotinho, eu só citei isso para mostrar que a decisão do Garotinho vai passar muito pela política. Realmente tem uma divergência. E o advogado Garotinho, que lá atrás votou pela uma ação de improbidade administrativa, votou lá com o colegiado pela condenação do ex-governador, ele, como jurista ali, ele reconhece que o trânsito julgado ali ocorreu quando ele perdeu o recurso. Não tinha mais recurso, a sentença transitou em julgado. Mas eles continuaram tentando um recurso, mesmo sabendo que esse recurso poderia não ser apreciado, como não foi, e ficou essa lacuna aí de todo esse tempo. Garotinho inelegível, como você citou aí, ele foi candidato a vereador e prejudicou muito, porque o eleitor não quer ter o voto dele invalidado. Então, quando um candidato concorre sub júdice, prejudica muito, muito. E eu acredito que foi isso que aconteceu com o ex-governador. Só foi deferido a candidatura dele no domingo, no dia da eleição. E não teve publicidade suficiente para que o eleitor que quisesse votar no Garotinho sabesse que o voto dele seria computado. Se o Garotinho vier sob júdice,
vai prejudicar muito a campanha dele. Então, ele tem que correr aí para o sim ou para o não, para que não venha sob júdice, que tenha uma decisão. E eu acho que o governador, o ex-governador Garotinho, se tiver uma decisão desfavorável, eu acho que cabe a ele, no lugar dele, eu recuaria, porque seria um desgaste e não chegaria a lugar nenhum. Mas eu vejo que o direito do Garotinho, ele tem um grande chance de ter uma vitória no TRE, no STF, no Superior Tribunal Eleitoral. O direito dele eu acredito que é bom. Eu também concordo que a sentença transitou em julgado em 2018 e contando os 8 anos a partir dali, agora em agosto, ele já, 1º de agosto, ele já está elegível. Então, isso aí tem que ser decidido, Aloysio. A Justiça Eleitoral tem que dar essa decisão, ou por sim ou por não, tem que ser célere, porque senão vai, mais uma vez, o Estado do Rio nessa coisa eleitoral aí, como já vem se arrastando há muito tempo. Cláudio Castro, processo, CEPERJ, começou lá, logo depois que ele foi eleito, foi julgado agora, e esse problema jurídico. Então, a justiça tem que voltar os olhos para o Estado do Rio. Agora, novo problema aí com essa manutenção do Ricardo Couto. E agora mais uma questão jurídica aí sobre a inegibilidade ou não do ex-governador Garotinho. Você acredita no estado berço do bolsonarismo, numa vitória de Eduardo Paes em primeiro turno? Que aí você leva em conta que a campanha começa agora. E como você disse, atrelando o nome, né, os nomes sendo atrelados aí aos seus líderes, no caso do próprio Douglas Ruas ao líder Flávio, começa a engrossar esse caldo. Você acredita em primeiro ou segundo turno no Rio? Olha, se os votos de Garotinho se ele se manter, mesmo diante do vácuo jurídico ali, que se não houver uma decisão, ele tende a ter uma votação muito boa. Agora, igual o Aloysio falou, vamos dizer que ele vá para as urnas, que seja votado, e que os votos dele sejam invalidados. Aí só vai ser contabilizado os votos válidos. Aí corre um grande risco do Eduardo Paes se eleger em primeiro turno. Agora vamos para o segundo cenário. Você falou aí do Douglas Ruas. O Douglas Ruas tende a crescer também. Por quê? Porque a gente sabe que o estado do Rio sempre foi um estado que, no interior, principalmente, um estado que vota na direita. Agora, a direita no Rio, ela está muito desgastada, que ela foi aliada aí ao Cláudio Castro, ao próprio Rodrigo, que nunca foi de direita, mas entrou ali no meio da direita, e Márcio Canella, figuras aí que não representam a direita, mas estavam ali na direita, estavam no comando da direita. Então isso afastou muito o eleitor. Mas hoje, acima desse problema do Rio de Janeiro, desses mais gestores aí da direita, tem o efeito Lula, né? Muitos eleitores já se cansaram do Lula, até mesmo da esquerda, já se tornou não querem Lula novamente, o Lula 4, já acha que o Lula já está uma figura ultrapassada, e isso vai favorecer aí o Douglas Ruas, que vai colar a imagem dele com o Flávio, e Flávio o pessoal já está dando voto útil aí no primeiro turno. Eu não voto em Flávio Bolsonaro no primeiro turno, meu candidato é Romeu Zema, mas a força, a gente não pode negar que o
o sobrenome Bolsonaro tem uma força muito grande no Rio de Janeiro, e partindo ali, e Flávio colocando Douglas Rua debaixo do braço ali, Douglas Rua tende a crescer. Um discurso que você Flávio Bolsonaro governador, eu presidente do Rio, e a gente vai elevar o Rio de Janeiro, a gente vai melhorar a segurança, que é a grande demanda ali da população de todo o estado do Rio de Janeiro, que é a segurança. Muito bem. O Dimar, são 8h25. Vamos fazer uma pausa aqui. Essa coisa de eleição do Estado passar pela eleição nacional e a eleição nacional passar pelo Estado. Vamos analisar isso mais agora no próximo bloco, quando a gente trouxer aqui através do Aloysio. Oi. Posso só mais uma pergunta, por favor? Vai lá, fica à vontade. Não é segredo para ninguém que você falou da amizade de Garotinho com Washington Reis. E não é segredo que quem é muito ligado a Washington Reis é Frederico Paes. Se Garotinho puder ser candidato e concorrer, e a irmã de Washington Reis apoiando a irmã de Washington Reis como vice de Paes e Washington Reis apoiando Paes, como é que você acha que ficaria Frederico no apoio dessa eleição? Olha, isso já está definido. O candidato ao governo do estado do prefeito Frederico Paes é Garotinho. E isso já foi aceito por Washington Reis. Isso já foi assunto superado. Tanto que os três mantinham contato, diálogos, reuniões e com essa definição. Você segue com lá, eu sigo aqui, mas aí o Garotinho detectou aí que pessoas ligadas ao Washington Reis estavam fazendo postagens difamatórias e ele pegou pilha, como diz aí. Mas o prefeito segue firme com um acordo, mantendo a palavra dele, de que vai apoiar, de que vai pedir votos pro Garotinho. Ele vai separar aí, é amigo política, ele já declarou apoio aí como prefeito ao Garotinho. Agora, Garotinho saindo do cenário aí já muda o jogo, né? Aí ele já vai buscar aí o padrinho político dele, o amigo dele, o Washington Reis, tendo a irmã como vice, certamente ele vai apoiar a Eduardo Paes nesse cenário aí, se o Garotinho não puder. Mas Garotinho elegível, vindo, ou ainda nessa insegurança, ele vai apoiar Garotinho até o final. Boa lembrança, Luiz. Boa. Eleição no Brasil não é fácil, mas eleição no Rio é outro nível, né? Como diz aquele jogador. É outro patamar. Como diz aqui o jogador do Flamengo. Bruno Henrique, né? Bruno Henrique. É outro patamar, meu filho. O negócio aqui não é para criança, não. Amador, não é para amador, é verdade. Aqui, vamos fazer uma pausa, mas eu prometo que é bem ligeirinho. Você cria porco, Dimar? Já criou porco? Tem essa coisa assim? Ou você não... Porco é só mesmo para consumo. Para fazer... Aí, quando um já tá maiorzinho, menorzinho, isso. É para fazer carne de lata, né? Antigamente, agora não faz mais. Era na roça, quando não tinha geladeira, né? Aí tinha aquela carne de lata na gordura ali, que é uma carne saborosíssima. Quando tiver lá uma leitoa lá, um negócio assim, pode mandar pra gente, não vi agora. Mas eu tô falando aqui do porco. Leitoa não, a gente só cria leitão. Barrão, né? Castrado. Barrão. Aqui, então vou fazer o seguinte: esse intervalo é igual o coicinho de porco. É curtinho. 1 minuto e meio pra gente voltar aqui com o Edmar Pitac no Folha no Ar ao vivo pela Folha FM. São 8h29 no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radimed Diagnósticos por Imagem.